Boa noite a todas e a todos. Que o nosso Criador possa estar aqui conosco e Jesus, nosso Mestre, nos auxilie neste momento. Mais uma vez agradecemos aí a casa, a oportunidade do trabalho. Hoje, inclusive, eu fiquei pensando, antes de começar, fazer um breve relato aqui, né? Que eu tive um acontecimento essa semana que me balançou e o meu primeiro impulso foi, vou ligar para o Beto e vou cancelar porque eu sei que não vou estar na minha melhor energia. Eu digo, mas eu tenho que falar sobre fé, né? Então vamos encarar, porque inclusive normalmente eu sempre, antes das minhas palestras, eu faço um breve ensaio para ver até a questão do tema. As minhas aulas, quando eu dou aula, eu até não ensaio, porque eu chego lá, vejo qual é o assunto e o assunto técnico ele é muito mais fácil que o assunto espiritual. O assunto espiritual a gente precisa, né, ter mais preparação. E essa é a segunda, na verdade, que no centro espírita que eu frequentava antigamente, uma vez eu vim assistir, o palestrante não veio, eu tive que fazer de improviso. Essa não está improvisada, mas não está ensaiada. Então, espera aí a compreensão de todos, se não tiver na melhor, né? Mas eu estou contando isso não aqui para fazer uma desculpa, mas porque vai se conectar com uma parte do tema que a gente fala sobre vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade ela tem tudo a ver com a fé. E se você sempre quer colocar armaduras nas suas vulnerabilidades, você vai dificultar o seu progresso. Então esse relato pessoal é para mostrar que a nossa vida plena, ela tem que ser corajosa. Então você tem que encarar os desafios não só quando você está nas melhores condições de pressão e temperatura e umidade, isso não é muito fácil. Tá? Eu acredito que a fé, isso é uma opinião pessoal, ele é um dos atributos mais mal entendidos por nós, que estamos em busca da caridade, do amor e do perdão. E eu acredito que isso se dá por conta de duas coisas. A primeira delas é que a fé, como conceito, ela é um pouco difícil, ela demanda um pouco de entendimento, porque a gente tem muito conceito de esperança, de otimismo, de positividade, que muitas vezes as pessoas se confundem com o que realmente é a fé, que ela é um pouco disso tudo, mas ela é um pouco mais. E o segundo motivo é porque a maioria das pessoas acredita que a fé é um dom, como se fosse assim um cabelo bonito, né? Que tu nasce e vai ter ele, que nem o meu, assim, ó. Tá bonito hoje, né? E não é, né? É uma construção. A fé é uma construção como qualquer outra virtude. É um exercício que nem você faz numa academia, por exemplo. Só que ele fica mascarado no dia a dia, esse exercício da fé. E a gente vai falar sobre isso também. Jesus falou muito sobre fé. Tem várias passagens que o tema fé ele está subentendido nas palavras de Jesus e se conecta com essa parábola do grão de mostarda, que a gente vai explorar um pouco mais depois, e que vai fazer com que a gente entenda que ela é extremamente importante para essa construção nossa da fé no dia a dia. A fé ela é mais antiga que a própria cognição do homem. Porque ela existe há mais de 100 mil anos, quando o homem, nos seus rituais fúnebres, a gente tem isso em registros nas rochas, né? Ele fazia todo o preparo para aqueles seres que estavam ali desencarnando para uma outra vida, muito antes de saber se expressar direito, de falar, inclusive de contar a história, né? E a gente vai ver que a fé, ela muitas vezes independe até mesmo da própria religião. É isso que a gente vai explorar hoje. Então a gente vai falar um pouco dessa diferença, do que é fé, do que é esperança, quais são as etimologias da palavra para a gente entender, porque eu já falei numa palestra anterior, na época de Jesus, a gente tinha ali praticamente 3 línguas ao mesmo tempo. Tá? Nós tínhamos o latim, nós tínhamos o grego e nós tínhamos o hebreu. E muitas vezes uma palavra, numa língua, ela tinha, digamos, um conceito um pouquinho diferente do que na outra. E aí a gente precisa entender o que é fé para nós hoje no conceito espírita da coisa. Tá? Então, a origem da palavra fé, ela vem de fides, que significa lealdade. Confiança, crença ou promessa. Ela evolui de um conceito
de confiabilidade social jurídica. Então o fides ele é lá do latim. Ele indica confiança, lealdade e confiabilidade. Ele era usado muito em acordos e promessas no Estado organizado que era lá o Império Romano. Tá? Já no grego, fé é pistes, e ele significa crença, convicção e confiança. E ele é muito utilizado, claro, no Novo Testamento para indicar isso que a gente entende hoje mais por fé, essa crença, essa convicção, principalmente em Deus, né, em Jesus e tudo mais. E no hebraico se pronuncia emuná, e remete à firmeza, estabilidade e lealdade, frequentemente traduzido como a atitude de confiança ativa. Então notem que, na verdade, a fé ela é meio que um conjunto dessas três, porque tu precisa ter a confiança, tu precisa ter a lealdade, tu precisa ter tudo isso para que ela se construa de forma permanente e cada vez mais evoluída. Porque a fé ela é uma construção, ela é uma evolução. Eu vou contar depois uns casos de fé vacilante que é comum, né? E a palavra confiança, ela também compartilha uma raiz com fides, né? Através de confidere, que seria acreditar plenamente. Portanto, a etimologia da palavra fé está fortemente ligada à ideia de fidelidade e segurança. Agora, tem muita gente que ignora, tem um livro chamado O Consolador, que é do Espírito Emmanuel, né? O benfeitor espiritual de Chico Xavier, que ele é também um livro de perguntas e respostas, assim como o Livro dos Espíritos. E lá é interessante porque ele trata de vários assuntos e foi perguntado para Emmanuel, perguntaram assim, pode-se definir o que é ter fé? E olha o que o Emmanuel diz, ele diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ou seja, ele está dizendo que a crença ela não se restringe a um tipo de religião, é algo pessoal teu com Deus, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Aí eu achei interessante que ele diz assim, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então o que ele fala? Conseguir. Porque tu tem que conseguir. Não é tu vai nascer com ou sem fé. Tu precisa conseguir. Para tu conseguir algo, tu tem que colocar energia naquilo. Tem que ser do teu interesse conseguir aquilo. Tá? E ele continua, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se escravo à vontade do Senhor. Então a fé, a gente vai falar no final, ela tem uma certa sinergia com outras habilidades que a gente precisa capturar nessa nossa evolução espiritual. Da caridade, do perdão, da paciência e da humildade. A gente costuma ver que as pessoas que são arrogantes, elas muitas vezes elas não têm fé, porque elas acham que, ou é uma fé muito mais em si do que em Deus, que elas acham que elas resolvem tudo, né? Só que até acontecer algo que modifica isso. E muitas vezes, quando acontece algo na vida dessa pessoa, ela larga tudo. É bem comum, né? E olha que interessante as perguntas que fizeram para o Kardec, para o Emmanuel, né? A dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? E eles respondem, toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, ou que não busca a malícia contribuir com as suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada na fé. Então eu tenho uma frase que diz assim, né? Ateu eu te entendo, eu também estou à procura de Deus. Porque muitas vezes as pessoas se dizem que não acreditam em Deus, mas elas estão sempre à procura, vocês já viram? Sempre perguntando. Como eu sou espírita, as pessoas vêm, né? Ah, mas e sabe aquele jeitinho?
Só que eu não gasto mais o meu tempo com quem só está nesse processo de malícia, né? Eu só perco meu tempo com quem realmente está interessado em aprender humildemente. Porque eu já comentei numa outra palestra aqui o princípio de Brandolini, né? Eu não vou gastar energia para uma coisa que a pessoa não quer gastar dela para aprender. Então eu adoro conversar sobre isso. Esses dias eu não sei porquê, um colega meu me viu na rua, tava eu e Michele de carro, e ele mandou, eu vi você, sua esposa e tal. Eu, que horas? Porque eu tava no centro espírita e depois eu tava lá. Ele, tu é espírita? Eu digo, sim. Nossa, eu quero aprender tanto, quero saber. Eu digo, não. Vamos estudar junto, vamos aprender junto. Então essa dúvida todos têm. Eu antes de ser espírita, eu era ateu. Não sei se você sabe, mas eu não acreditava em nada. Só eu peguei o livro dos espíritos, comecei a ler, aquilo ali para mim foi a transformação. Porque as minhas irmãs eram e eu não era. As minhas irmãs, e hoje elas não são e eu sou, né? Elas são mais ou menos, assim, elas acreditam não acreditando, sabe aquela coisa? Mas eu lembro que eu estava no quarto, né? Eu entrei lá no quarto dela, só eu vi o livro dos espíritos, peguei e comecei a ler. Assim, eu li numa sentada, sabe quando cai a ficha assim, eu disse, meu Deus. Aí eu tinha um amigo meu que era e eu fui falar com ele. Eu disse, cara, eu preciso entender mais. E dali só foi, né? Eu tinha, sei lá, acho que uns 16, 17 anos, acho, na época. E dali eu fui. Então, quando a gente vai falar de esperança, ela já é diferente. A palavra esperança, ela tem origem também no latim, que é spes ou spei, que significa também confiança em algo positivo. E do verbo sperare, que seria aguardar com fé. Ela evoluiu para esperantia e posteriormente para português, indicando a palavra de algo de bom. Então a raiz, ela sugere um olhar para frente, né? Um prosperar. Então é uma expectativa. A esperança, a gente tem que cuidar, né? Que tem o termo esperança na matemática, que aí não tem nada a ver. Esperança na matemática seria, digamos assim, a média de um processo aleatório, né? Mas quando eles foram consultar o Emmanuel, eles sabiam que isso era uma dúvida e eles perguntam para o Emmanuel qual é a diferença. Eles perguntam, a esperança e a fé devem ser interpretadas só como uma virtude? Olha o que o Emmanuel diz, a esperança é a filha dileta da fé. Fé, ambas são uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Ou seja, a fé ela vem antes da certeza, né? As duas são juntas, a fé ela é presente, ela é fundamento. É a substância da certeza absoluta. Então lá na carta de Hebreus, o Paulo vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Existe uma curiosidade que a epístola aos Hebreus, ela, pelo menos no meio cristão, eles têm uma dúvida se é ou não de Paulo, porque ela é um pouco diferente, ela não tem saudação, ela tem tópicos específicos, mas Emmanuel diz que é assim, e justamente é a única carta que ele escreve sozinho. E até por isso que ele não coloca a saudação e é diferente. É uma palestra à parte, a epístola aos Hebreus ela é bem complexa, né? Do ponto de vista, ele trabalha muito essa questão da fé. Era um momento específico também da vida de Paulo, né? Então a esperança ela é uma expectativa assim fervorosa, né? É o desejo de que algo bom aconteça, mas ela tem que ser baseada na fé. Então ela é a esperança daquele produto final. A fé da vida é a esperança, sem fé a esperança não tem um alicerce. Isso é mais ou menos assim. Então, se vocês lembram da outra epístola de Paulo, da carta aos Coríntios, que fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e o conhecimento, e ainda que não tivesse toda a fé, ele coloca o amor, que a gente sabe que na tradução espírita é caridade pelo sentido do ágape, ele coloca o amor na frente da fé, porque a gente sabe que o amor é o que move o mundo, né? Mas o amor, a fé e a esperança, elas vão ser os pilares desse amor. A gente vai ver que para tu amar, tu tem que ter também um pouco de fé, né? E aí a gente tem que cuidar com outras coisas que são não tão positivas, né? Por exemplo, a complacência. Então tu achar que tudo vai dar certo na tua vida é meio infantil, já não é mais uma esperança e um otimismo, isso aí já é uma complacência.
É a tendência de tu ceder, de tu concordar com tudo, de tu achar que tudo tá bom. E isso também não é bom, porque é o sim, sim, o não, não de Jesus, né? Então, se criou nos últimos tempos essa questão do otimismo e da positividade, que eles são subprodutos, digamos assim, dessa fé e dessa esperança, já descendo um pouco o degrau, tá? Mas que ajudam, que retroalimentam essa fé ou essa esperança. Tem uma frase de um historiador, né, que se chama Deirdre McCloskey, que ele fala assim: por razões que eu nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo, né? Então, as pessoas muitas vezes se apegam à questão pessimista. E a gente vai ver que o otimismo ele é necessário. Agora nós temos que ver que aquela positividade que a gente tem que ter no dia a dia, ela tem um limite para não virar uma coisa tóxica. Que inclusive estão pesquisando agora, e é o que eu vou falar, com relação principalmente às redes sociais, né? Eu gosto muito do Cortella, quando perguntam para ele sobre o otimismo e o pessimismo, porque ele fala assim, o pessimista ele é um preguiçoso, porque é só esperar que vai dar errado, não é? Então tu não faz nada, porque tu já está na expectativa que vai dar errado, então tu não faz nada, né? E o otimista não, ele sempre quer achar uma solução, né? Ele vai buscar, talvez não da melhor forma, não com as melhores atitudes, mas ele vai ter aquele input de energia para buscar. No dia 20 de março agora foi comemorado o Dia Internacional da Felicidade. Tem muita palestra espírita que cita aquela ativista americana chamada Helen Keller. Depois vocês pesquisem, que é uma história de vida muito bonita. E ela tem uma frase muito bonita que ela diz o seguinte: mantenha o rosto voltado para a luz do sol e você não verá as sombras, né? E lá nos anos 90 se criou esse aspecto da psicologia positiva, que eles chamam, que é o quê? Ela é aquele estudo de pessoas que... teve um estudo, inclusive, na Universidade da Carolina do Norte, liderado pela psicóloga Barbara Fredrickson, né? Que ela viu que as emoções positivas, elas ampliam a nossa capacidade de pensamento e ação, ajudando a construir recursos pessoais de longo prazo. E uma meta-análise da Universidade de Harvard, né, constatou que o otimismo ele pode aumentar em até 15% a expectativa de vida. Então é importante a gente ter essa atitude positiva pela vida. O problema é que nela, às vezes, as pessoas não querem ter espaço para dúvida, para medo ou para frustração. E aí isso é antinatural. É o que o pessoal tem dito que é o que se chama daquela positividade tóxica. Aí tem uma entrevista de um cara que ele fala que ele era um gerente, uma coisa assim, e todo dia no trabalho ele dava aquele input na equipe, né? Só que teve um dia aconteceu lá uma tragédia, e aí ele se sentiu falso, e ele estava sendo falso. Porque é agora que nós vamos falar da questão das vulnerabilidades. Ninguém vai ser feliz o tempo inteiro, não tem como tu tá sorrindo, porque isso vira uma coisa meio de pensamento mágico, ele foge até da religiosidade, né? Então, nesse livro que eu ainda não terminei de ler, mas é muito interessante, é da Brené Brown, ela fala a coragem de ser imperfeito. Então, resumidamente, a história dela, ela conta que ela trabalhava na TIT, que é uma das grandes companhias, né, de comunicação, ela era gerente, e ela resolveu largar para fazer serviço social, e ela não conseguia estudar e ter o mesmo emprego, ela virou garçonete e ela estudou serviço social. Ela quis entender porque desde pequena ela tinha muito trauma, ela tinha vergonha, ela sabe aquela pessoa que morre de medo de fazer qualquer coisa por justamente mostrar sua vulnerabilidade, ela quis estudar isso. E ela fez uma pesquisa tão profunda e tão bonita que os caras do TED, aquele seminário de palestras que tem, que é bem famoso, que é de 20 minutos, convidaram ela. E mesmo ela já tendo estudado aquilo, ela meio que surtou assim, né? Nossa, eu vou falar pro TED. E ela ficou calculando assim, não, mas lá vai ter umas 500 pessoas, mas algumas vão ver pela internet, no máximo tantas pessoas vão me achar louca, né? Ela estava assim tentando...
porque ela ainda estava nessa... E hoje ela fez tanto sucesso, que ela tem vários livros, e ela fala do que ela chama da vida plena. Olha que bonito que está na orelha aqui do livro, que ela é a frase dela. Ela diz assim, ó: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Então a gente vê hoje em dia que todo mundo quer ser perfeito, principalmente nas redes sociais. E tem um caso bem trágico, assim, típico. Inclusive fizeram um documentário no Netflix. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas é de uma menina chamada Gabi Petitos, né? Que ela e o namorado resolveram fazer um canal no YouTube, tipo assim, A Vida na Van. Então eles compraram uma vanzinha pequena, não esses grandes assim, né? Tipo motorhome, era uma van pequena mesmo. E eles fizeram a casa deles praticamente né, no fundo dessa van, e eles viajavam e tiravam foto e faziam vídeo. E para todo mundo que estava vendo, parecia assim o casal perfeito da vida perfeita. Bom, a moral da história, o cara assassinou ela. E ainda se escondeu na casa dos pais, que defenderam o cara, e até descobrir, desvendar o que estava por trás das câmeras. Então é muito triste isso, né? E é o que a gente vê. Porque as pessoas, elas têm vergonha de mostrar a sua fraqueza ou sua vulnerabilidade, mas isso é, vamos dizer assim, é contraproducente com a tua evolução. Porque senão tu nunca vai conseguir entender o que te deixa mal. Né? Então tem pessoas que têm pavor de falar em público, então não fala, pode fazer outra coisa, entendeu? Né? Se tiver uma situação, se prepara da melhor forma, fala e aceita as consequências, porque talvez não seja o teu forte, não sei. Agora, se tudo aquilo que tu vai fazer, você acha que você não sabe e não consegue, você nunca vai fazer. Né? Isso vai te bloquear. É o que ela chama das armaduras, das vulnerabilidades, que isso é muito pernicioso. Então ela diz, não, tu tem que ter coragem para se expor, tu tem que ter compaixão contigo mesmo, errei, vou tentar de novo. Né? Aceitar as imperfeições, ter essa gratidão, esse senso de pertencimento. Então a lição principal do livro dela é essa, assim, ela diz, olha, não tem vida plena sem tu acessar as tuas vulnerabilidades, porque senão tu vai estar sempre se escondendo. Né? A gente vê às vezes que nem uma partida, né, de futebol, aí decisão por pênaltis, o cara vai errar, todo mundo vai odiar, vai xingar, né? Mas que ele tá ali, será que é fácil tá ali, né? Todo mundo vendo, o estádio vendo, apupando, e aí às vezes o cara, né, mas... Se ninguém for bater o pênalti, o que vai acontecer? Imagina se todos os jogadores dizem, não vou bater, vou errar, melhor não bater, né? Só erra quem bate, já dizia um jogador. Então, tem que acessar a vulnerabilidade. Esse livro, inclusive, quem me deu a referência foi uma palestra do Rossandro. E aí eu achei muito legal, assim, porque eu me identifiquei um pouco com ele, né? Que ele diz o seguinte, que quando convidam ele para palestra, assim, pode ter 3 meses de antecedência. Ele só prepara um dia antes, né? E aí, só que ele já sabe lidar com isso, né? Porque ele sabe que ele é assim. Então, ele não fica sofrendo 3 meses de ansiedade. Ele sabe que vai chegar um dia antes, ele vai fazer bem, vai dar tudo certo. Agora, ele é ele, eu já não sou assim, né? Eu não consigo preparar um dia antes. Eu vou preparando ela, mas a questão do tempo... Por exemplo, quando tu tem que entregar uma coisa, tu tem que se aceitar. Se você trabalha melhor sob pressão e você prefere deixar as coisas por um curto prazo, aceite quem você é. Porque se você tentar mudar, talvez você vai sofrer mais. Então esse autoconhecimento, ele vem com esse processo de entendimento sobre a nossa fé, né? Bom, eu não me aguento, eu vou falar um pouquinho de ciência, né? Ciência e fé. Porque essa palestra, ela já estava... Eu já tinha preparado ela, só que eu fui ver, era quase 10 anos atrás, eu dei em 2017, eu disse, aí eu aproveitei pouca coisa, assim, né, uns 15% só, mas olha que curioso, porque quando eu dei essa palestra lá em 2017, essa não, era totalmente diferente, eu fiquei curioso para saber como é que estava o estudo da fé na ciência, então eu coloquei o termo em inglês, porque é mais fácil, né, de achar,
Se tu botar fé, vai vir um monte de artigo sobre ferro, não tem conto, né? Vai vir de uma... E faith, que é em inglês, só vem aquilo especificamente. E quando eu tinha feito isso em 2017, tinha mais de 75 mil artigos que são de ciência de ponta, não é coisa assim, né? Sobre fé. Quando eu fiz essa pesquisa no dia 23 agora, tinha 121 mil resultados. Então, quase o dobro de resultados de pesquisas publicadas sobre fé e diversos assuntos. Fé e saúde mental, fé e melhora no tratamento médico, e sobre tudo. E eu lembro que quando eu fiz essa palestra lá em 2017, eu tinha recém-lido, e até foi isso que impulsionou eu fazer a palestra, porque eu lia muito aquelas revistas da National Geographic, e tinha um artigo lá que dizia: você não é só o que você come, ou o que você é, ou o que você pensa, você é o que você acredita. Ele dizia no artigo, né? Ou seja, ele dizia: vós sois Deus, em outras palavras. E um outro pesquisador, que é o Andrew Newberg, que ele é da Universidade de Pensilvânia, ele publicou um livro chamado Como Deus Muda o Seu Cérebro. Então ele fez imagens, né? Imagens do cérebro durante as emoções das pessoas, e ele viu que essa química cerebral ela era muito diferente das pessoas com ou sem fé, inclusive na cura de tratamentos, né? Tratamentos de variadas doenças. E ele chega à conclusão que o cérebro dos ateus é diferente, não tem isso, né? Então, claro que é diferente por causa da crença dele que é limitante, porque se ele quiser e for atrás, ele vai desenvolver isso aí, né? E outro pesquisador chamado Jordan Grafman, que ele é do Departamento de Neurociência do Instituto de Distúrbios Neurológicos, ele pegou o cérebro de 40 pessoas, né, religiosas e não, e ele também teve a mesma contestação. Ele disse: não, o cérebro está dentro da cabeça das pessoas. Quando elas falam alguma frase, uma religiosa, a atitude mental é exatamente como se ela estivesse conversando com outra pessoa, como se aquilo lá já tivesse... Não é uma fantasia, digamos assim, é uma crença mesmo. E aí, por que Jesus... Vocês sabem por que Jesus usou o grão de mostarda, né? Ele podia ter usado tanta coisa, um grão de areia. Na verdade, o grão de mostarda ele tem 2 milímetros de diâmetro. É equivalente a uma areia média, né? Já que eu sou geólogo, né? Vou aproveitar, né? Por que ele não falou um grão de areia, né? Que é uma coisa mais fácil, assim, da gente pensar do que um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele vira uma árvore gigantesca. Então, até isso, né? Ele quis dizer. Porque ela cresce e ela se torna lá uma das maiores hortaliças, né? Que ela é e ela abriga aves. Ela tem... Então, por que ele usou o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda ele é pequeno no começo e grande e forte no final, que é o que é a fé. A fé no começo, é claro que a gente acredita que no Espiritismo a gente teve outras e várias encarnações. Então é lógico que se eu fui ateu numa outra vida, nessa talvez eu vá ter mais dificuldade do que alguém que foi lá, né, um monge. Porque é uma construção e a gente sabe que todas as nossas construções, elas são uma acumulação de outras vidas. Então, o que a gente fizer hoje, a gente vai carregar para a espiritualidade e para as nossas outras reencarnações. Então, aquela parábola que é muito utilizada aqui, eu já vi muitos palestrantes falando a palavra do semeador, né? Aí tem uma que cai no solo, que é pedregoso, outra, aquela famosa parábola do semeador, ela mostra isso também, que não adianta muitas vezes chegar a algo para uma pessoa que não está com o coração preparado. A gente tem que abrir o nosso coração para a fé. É por isso que quando as pessoas ficam curiosas, né, querem discutir comigo, conversar comigo sobre espiritualidade, eu tenho que avaliar se ela está com aquele coração aberto para ver se realmente ela quer aprender a entender, ou se ela só está tentando debater comigo, mudar a minha crença, o que vai ser dificílimo, né, porque já são aí quase 30 anos que eu estudo para poder reforçar essa fé. E é por isso que talvez essa palestra de hoje e a de 10 anos atrás não teria como ser a mesma, porque a minha fé já é muito diferente da de lá. É uma certeza muito mais viva do que era lá, né? Porque é uma construção.
E tem aquela parábola do construtor sábio, né, os 2 fundamentos, que está lá em Mateus. Ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e ocorreram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, tem uma... Eu acho que eu não sei se foi numa palestra do Carlos Bacelli, eu não lembro qual deles, eu esqueci de anotar. Ele conta uma história que ele conhecia um centro espírita que tinha um dirigente, e lá durante o processo de... Não era bem na evangelização, mas era como se fosse uma confraternização com as pessoas necessitadas que frequentavam a evangelização e coisa e tal. Teve um menino que atirou uma pedra nele, assim, uma pedra na cabeça dele, sangrou, foi bem... E ele ficou tão chocado com aquilo que ele abandonou o espiritismo. Então, na verdade, fé ele não tinha, né? Ele tinha qualquer coisa menos fé, porque se por causa de um ato desse tu abandona tudo aquilo que tu vem aqui na frente e tu acredita, é porque na verdade tu não acreditava, tu achava que acreditava. É mais ou menos assim. Então a gente vê, claro, tem coisas muito mais graves, né? Pessoas que muitas vezes perdem um filho, às vezes a pessoa fica estimulada a perder a sua fé, é muito difícil julgar. Agora, uma pedrada de um menino que, né, sei lá por quê, e o Bacelli, acho que foi o Bacelli que contou essa história, ele conta que foi um processo obsessivo que eles conseguiram naquele menino ativar aquela pedrada, né? Porque eles estavam nessa busca de desarticular aquele movimento espírita ali. E tem outra parábola, essa eu acho muito interessante, que é a do juiz iníquo e da viúva persistente. Essa aí está em Lucas. Ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusa, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, é aquela coisa, né? Tem uma outra palestra que eu escutei do... Nossa, eu esqueci o nome dele, mas ele é bem cômico, assim, ele faz um monte de piada no meio, e ele conta, assim, que quando a gente acorda com aquela dor de cabeça, né? Aí tu vai fazer lá uma oração, aí tu pede para Deus, para Jesus, para os mentores espirituais, da casa que tu frequenta, para o teu mentor, que vai passar e tu tem fé que vai passar. Aí no dia seguinte... tá lá a dor. Aí tu já faz a prece e tira os espíritos protetores, né? Já fala: Jesus, pelo amor de Deus, essa dor de cabeça está me incomodando, Deus, meu Criador, eu tô com muita dor de cabeça, confio. Aí no terceiro dia tá a dor ainda. Aí tu já tira Jesus, vai direto pro chefe, né? Deus, pelo amor de Deus, né? Tira. No quarto dia tu já não resta para ninguém, já não acredita mais. Por quê? Porque é a falta de paciência, né? Então é isso que ele está dizendo nessa parábola. Se tu quer muito uma coisa e tu acha que ela é justa para a tua vida, pede e pede com fervor e pede sempre. Porque uma hora há de aparecer, né? Eu lembro que quando eu era criança, né? Aí tem que dar um desconto. Hoje eu não teria coragem de fazer esse pedido, né? Mas já foi realizado, então eu estou bem. Mas quando eu era criança, eu rezava para o meu time ser campeão do mundo. Eu dizia: Deus, pelo amor de Deus. Porque o Grêmio era, o Inter não, né? E aí o Inter foi. Eu digo: me atendeu, já tá bom. Esse aí eu não peço mais, uma vez tá bom, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é um pouco isso, né? Se tu tem alguma vulnerabilidade, se tu tem alguma coisa que tu queira, tu tem que orar com fervor.
E tem uma outra parábola que está em Mateus também que é interessante, que é dos 2 filhos, que ele diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que tem muito ateu que é mais cristão do que os próprios cristãos. Porque aquela pessoa que crê, nem que seja em si uma energia, crê e faz o que tem que fazer, o bem, ela está fazendo. Não adianta a gente achar que crê, e na hora que tem que fazer não faz. É o primeiro filho. Então, Jesus vai trazer uma série, depois tem a da porta estreita, que também, né, vai se conectar. Claro, ela fala um pouco mais sobre a questão de atitude, né, mas são tudo conexões que a gente faz, que eu digo que é a sinergia da fé com as demais, com as demais virtudes. Então a gente sabe que a caridade, ela é uma das principal virtude que a gente tem que construir, e ela se conecta com um pouco de fé. Eu não sei também em que palestra eu escutei uma história, e inclusive casualmente tem uma parecida no livro do Divaldo, de uma sociedade que também na hora dos atendimentos a pessoas mais necessitadas, tinha uma mulher que ela era muito de status elevado, então ela chegava, né, com altas roupas, altos perfumes, e ela começou o trabalho e depois ela não se sentiu bem, porque ela não conseguia fazer a caridade para pessoas, porque ela tinha, digamos assim, nojinho, né, e abandonou o trabalho. E aí a gente pensa o seguinte, é um pouco falta de fé também, porque quando a gente começa alguma coisa, às vezes não é agradável mesmo, mas tu tem fé que aquilo, não que tu vai ganhar bônus horas lá na espiritualidade, não é bem isso. E se for isso, até tudo bem, é um começo. Mas a recompensa, ela vem para ti mesmo. Então, para tu acreditar nisso, tu tem que ter fé que aquilo ali, que é o que tu acredita que seja bom, tenha que ser feito, tu vai fazer, independentemente se é bom ou não. Eu lembro tem uma frase de um militar que é famosa, né, que ele fala: a primeira coisa que tu faz de manhã é arruma tua cama, porque se o dia for péssimo, tu já fez uma tarefa. Se tudo der errado, quando tu voltar, ela vai estar pronta para tu dormir, né? Então é mais ou menos por aí. Então o amor e a fé, hoje olha a quantidade que a gente vê de caso de feminicídio. Isso aí não é amor, é qualquer coisa, é obsessão, mas não é um amor de verdade, porque a pessoa que ama, ela tem fé que aquele amor dela, ele é independente do amor da outra pessoa, do não sei o quê. Não que tu vá te manter num relacionamento que tu ame a pessoa, não. Mas a fé no teu amor, ela se basta, digamos assim. Porque se o teu amor, ele precisa de uma condicionante da resposta da outra pessoa, ele já não é amor e muito menos fé no teu amor. Porque aí é uma troca, aí é diferente, né? E o perdão, né? O perdão é também uma das virtudes que sem fé não funciona. Porque teve uma palestra do Rossandro que foi bem longa e no final ele abriu para perguntas. E aí uma senhora, ela relatou, nossa, eu fiquei arrepiado, assim, ela relatou que ela teve um casamento muito feliz, de 40 anos, assim, e no dia do aniversário do esposo, a irmã dele tramou para assassinar ele, e assassinou ele no dia do aniversário, quando ele ia com os filhos e tal. E ela comentou que ela perdoava não só o cara que cometeu como a mandante, que depois descobriram, né, que foi a irmã, mas ela sentia muita dor ainda. Quando ela estava mal, ela sentia dor, né? E ela perguntou para o Rossandro, assim, né, como isso? E ele disse, não, se tu tem fé, tu perdoou, não quer dizer que tu não vai sentir dor. Perdão não é ausência de dor, é ausência de ódio. Só que para tu ter essa ausência de raiva e ódio, tu tem que ter fé que esse sentimento de perdão, ele tem um significado na tua vida, assim como Jesus veio nos trazer significado.
Né? E outras mais, a vigilância, né? A vigilância, tem uma frase legal do André Luiz que ele fala: não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte a luz a você nos dias escuros. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que às vezes está tudo bem e a gente fica meio arrogante, né? Às vezes, tá tudo certo, mas se tu não tá com aquela fé, não, né? E quando acontece alguma coisa ruim, tu vai lá e encara. E lá em Tiago ele fala sobre a reforma íntima e a fé. Jesus fala em Tiago, né? Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. E é interessante que até na transição planetária está a fé. No livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é a coletânea, aquela quadrilogia que começa com transição planetária, perturbações e vai, no segundo livro, eles estão na espiritualidade, e é interessante, porque esse livro ele conta dessas entidades que são mais atrasadas e estão vindo pela última vez, porque o planeta está em regeneração, né? E aí vem um espírito mais evoluído para conversar com eles, e ele fala o seguinte, e isso está inclusive em destaque no livro: se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já vem se operando. Então ele fala o quê? Que para tu ter esse pensamento, né, bom, tu tem que ter fé, porque senão tu não tem como. E olha que interessante, lá no Consolador eles perguntaram para o Emmanuel: poderá a razão dispensar a fé? E olha que o Emmanuel responde: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, nas estradas da vida é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelaste as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão, sem a fé, onde os homens se perdem em luta em glória e sem fim. Ou seja, a razão sem a fé, ela é a lei do mais forte. Porque aí, então, não, eu tenho razão, eu vou buscar, que é o que a gente vê muito hoje. E o pior é que tem pessoas que acham que tem a fé, que tem a espiritualidade e acham isso certo. Então é meio que um contrassenso, né? Porque aí está contra o que Jesus pregava. Mas para entrando aqui nos finalmente, né? Tem um livro, inclusive vai ter, quem está com preguiça de ler, né? O Renúncia, que é um livro grande, mas eu recomendo, maravilhoso. Vai estar no Teatro Ateneu, dia 26 de abril, domingo, às 19 horas, o ingresso à venda na Federação Espírita. Um teatro que vai, digamos assim, mostrar a obra de uma forma poética e teatral. Mas, dando já um spoilerzinho, assim, a Alcione, que é a personagem principal do livro, ela nem precisava vir para a Terra. Inclusive, os caras até falam, nem vem que não vai que tu vai te incomodar lá. E ela quer ir por amor por aqueles que ela conhece. E eles, olha, vai ser complicado. E realmente ela, quando ela vem e passa por tudo que passa, tem momento, ela é muito... A gente vê no livro que ela tem aquela fé e aquela certeza. Só que tem momentos no livro que até ela fica assim, o que eu faço agora? Literalmente ela fica... E aí o que ela faz? Ela reza. Ela reza e entrega. Quando ela vê que ela não tem mais escapatória, que ela não sabe o que fazer, ela se recolhe, ela reza e as coisas resolvem. Então, para que isso? Porque até um espírito bem evoluído está aqui na Terra, né? A gente fala de Chico e outros. É claro que em determinado momento a gente pode ter um vacilo na nossa fé,
mas tudo é temporário, é tudo temperatura e pressão que a gente tem que ir ajustando e tem que saber lidar com isso. Eu recomendo muito também no Caminho, Verdade e Vida, tem dois, o capítulo 14 e o capítulo 23, né, ele fala lá principalmente, pega também os versículos de Romanos, mas como a gente está adiantado da hora, para fechar eu vou contar uma anedota que alguns já conhecem, que conta a história de uma senhora que ela estava muito necessitada, né, não tinha recurso e estava desesperada porque os filhos estavam passando fome. E aí ela resolveu ligar para um programa, para esses programas de rádio, né, que na época as pessoas escutavam e falavam, e ela ligou para o programa e disse assim, olha, eu estou muito desesperada, mas eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus vai me ajudar e eu estou ligando para esse programa justamente para pedir ajuda para alguém, que o que puder trazer aqui para minha casa, eu moro aqui em tal lugar, porque eu estou com os meus filhos passando fome, e quem puder trazer alguma coisa eu vou agradecer, e eu sei que vai trazer, porque Deus é muito bom. E aí um cara estava escutando e o cara era ateu. E o cara disse, eu vou fazer uma pegadinha com ela. Eu vou lá, eu vou entregar. Vou mandar entregar. Vou mandar entregar. Comprou um monte de coisa assim para causar quando chegasse as encomendas na casa dela. E aí daqui a pouco batem lá na porta e para um caminhão e desce cesta básica, coisa. E ela, meu Deus, né, como Deus é bom e tal. Só que ele falou para os caras o seguinte, na hora que ela perguntar quem que está entregando essas encomendas, tu vai dizer assim que é o diabo, que é o demônio que mandou entregar. E os caras, beleza. Aí os caras entregaram tudo e ela lá feliz e nem perguntou, né? Tava lá saindo e os caras assim, não, peraí um pouquinho, né? Tu não quer saber, né, quem foi a boa pessoa, né, que te entregou isso tudo? Ela disse, não precisa. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Aí os caras... Muito obrigado, gente. Que vocês todos tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Nos encontramos na próxima. Até mais.